Irmãos, nós estamos aí tratando ainda sobre a questão do mediador e já vimos aí dessa nossa necessidade, né, dele, e tratamos da Bíblia como a revelação de Deus, tratamos a respeito dos atributos de Deus, da comunicação dos seus atributos na nossa criação. Vimos que o homem que foi criado reto e de um modo perfeito em relação aos atributos que Deus tratou ou resolveu comunicar conosco, esse homem utilizou do seu livre-arbítrio e, em consequência do livre-arbítrio, ele então desobedeceu a Deus e, desobedecendo a Deus, trouxe sobre si aquilo que já estava previsto no contrato ou no mandato espiritual, que se ele não obedecesse a ordem explícita de Deus, ele morreria, teria essa separação com Deus e a consequência da própria morte física. Portanto, nós vimos que o homem natural, ele nasce condenado, ele já está totalmente depravado. Os atributos comunicáveis que nós tínhamos recebido do Senhor em Adão e Eva, que eram perfeitos, foram agora totalmente bagunçados, né? Os efeitos noéticos do pecado, os efeitos do pecado sobre a nossa mente, sobre o nosso modo de enxergar as coisas, de agir, bagunçou completamente a nossa realidade, e por isso nosso senso de amor, nosso senso de justiça, a nossa ira, ou seja, todos os atributos que Deus havia nos comunicado foram depravados. E agora, como conhecedores do bem e do mal, nós tão somente agimos de acordo com essa nossa realidade, né? Ora escolhendo fazendo coisas boas, ora escolhendo fazendo coisas más, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, escolhendo mais as coisas más. Nossos pés são ligeiros para fazer aquilo que desagrada a Deus, e que essa escolha, tanto do bem quanto do mal, para nós continua sempre sendo motivada por princípios errados. E, consequentemente, o homem natural, quando ele faz alguma prática boa, ela não tem nenhum valor espiritual e muito menos é contado como algo para a nossa redenção, para a nossa justificação. E aí nós estamos tratando então do fato de que precisamos de um redentor. Ninguém pode salvar a si mesmo e nem muito menos os outros, pois todos nós estamos nesse pacote aí de filhos de Adão, descendentes de Adão e consequentemente então condenados pelo pecado de Adão e pelo nosso próprio pecado. Romanos capítulo 5 vai nos dizer isso, né, que o pecado de Adão traz essa condenação, consequente à morte, mas também os nossos próprios pecados, que só servem para aumentar ainda mais a nossa dívida, essa dívida impagável com o Senhor, e que infelizmente ninguém, né, não há um justo sequer, diz Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e infelizmente não temos como, por nós mesmos, resolver nosso problema, e se não conseguimos resolver o nosso próprio problema, não podemos resolver o problema do nosso vizinho. E aí, então, humanamente falando, se não fosse a graça do Senhor, né, todos nós estaríamos perdidos. Ai, pastor, mas eu sou um cara bom, eu sou uma pessoa tão amável, consigo dominar a minha língua, né? Como nós ouvimos aqui com o diácono Adilson. Então eu acho que olha, tão bom, sou tão bom, né? Os adolescentes saíram, hoje nós estivemos lá e o palestrante brincou, né, que ele era tão bom que o pessoal falava que ele era a quarta pessoa da Trindade. Então, mesmo que você seja tão bom ao ponto de alguém olhar para você e falar assim, você é a quarta pessoa da Trindade, né? É insuficiente, não dá. Na hora de colocar diante do padrão estabelecido, que é o padrão que o próprio Deus determina, né? Da sua própria santidade e tudo mais, tudo fica insuficiente. Então,
É incrível que a gente encontra, né, as pessoas que depositam a confiança na salvação em seus próprios méritos, né? Então, não, mas eu nunca, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca fiz nada assim, né? Que deixa, né, o pessoal de cabelo em pé. Eu nunca fiz nada como fulano, como Beltrano, como sei lá eu quem mais. Né? Sou uma pessoa tão gentil. E aí Deus olha e fala, olha, o padrão não é o fulano, não é o Beltrano, não é nem você mesmo, o padrão é a minha santidade e não tem como alcançar. Então aí nós temos estudado e vimos que a nossa situação é uma situação deplorável, né? E aí entendemos que todos nós nascemos em pecado, em condenação, em iniquidade, que não há um justo sequer. E que, então, nessa perspectiva, uma certa análise, não todos os teólogos vão seguir essa mesma linha, mas aponta para o fato de que nós nascemos condenados, ou seja, nós já nascemos no inferno. Né? Deus não manda ninguém para o inferno, porque nós já nascemos condenados a Ele. Ainda bem que na graça e na bondade de Deus, o Senhor, na sua misericórdia, resolveu retirar alguns de lá. Porque se Deus tão somente deixasse a consequência natural da desobediência de Adão permanecer, todos nós estaríamos lá de modo justo e não poderíamos nem reclamar. Porque é aquela analogia em relação ao pai, né? O pai beberrão, o pai promíscuo, o pai que gosta de jogatina, que era riquíssimo, mas é que numa noite lá perdeu tudo na mesa dos jogos, com mulheres, na prostituição, e aí toda a riqueza se foi. Aí no outro dia não adianta você falar, não, mas foi meu pai, não fui eu. A consequência o ato do seu pai traz consequência sobre você e você vai perder tudo, cara. Era do seu pai, a sua herança já foi para o beleléu. Então foi o que aconteceu com Adão. Ele era o nosso representante e o ato livre dele, a escolha livre dele, aplicou o contrato que ele tinha com Deus, contra nós, inclusive. Então, você pode até ficar bravo com Adão, que era o seu representante. Mas eu posso te afirmar com toda certeza que se você fosse o Adão, ou se você fosse a Eva, talvez a situação nossa fosse até pior. Né? Não sei quanto tempo Adão e Eva passaram lá, desfrutando do jardim do Éden, mas nós não ficávamos nem um dia. Então é fácil a gente falar assim, ei Adão, tem um videozinho, né? Viralizou, ei Eva, miserável, não tem um negócio assim? Se fosse você, se fosse eu, certamente nós faríamos a mesma coisa ou até algo pior. Né? E como eles eram os nossos representantes, aí não tem choro nem vela, a gente colhe a consequência desses atos. Então nós precisamos de um mediador. E aí nós já estudamos até agora que dentro desse padrão, esse mediador, ele precisava, ao mesmo tempo, ser homem para pagar a dívida do homem, mas ele não podia estar inserido na lista dos devedores. E aí, quando nós olhamos para a humanidade, é isso impossível. Todos são descendentes de Adão. Então, o que Deus faz? Deus se encarna. O próprio Deus assume a figura humana para aquele que não está na lista dos devedores possa agora realizar a obra no lugar dos devedores. A Bíblia revela isso, então, que o único, não existe outro, é o próprio Deus. Isso ele fez através da segunda pessoa da Trindade, se encarnando definitivamente naquilo que historicamente nós conhecemos como o Senhor Jesus Cristo, ou Jesus o Messias. Só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Então, nem o homem consegue por si só chegar-se a Deus,
e muito menos através de outro homem. Ah, mas o fulano foi tão bom, olha, parece uma pessoa maravilhosa, né? Ele vai ser o meu mediador. Ah, não vai, porque ele não consegue salvar nem ele mesmo. Tudo bem? Então, hoje nós vamos caminhar um pouquinho, ainda sobre a mediação de Cristo, pontuando aqui, pelo menos, como que Jesus cumpriu com os seus ofícios, ou com a sua função de mediador. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós já lemos em outro momento esse texto, e ele apresenta aqui aquilo que é tratado em teologia como a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo. De um modo resumido, obviamente, mas nos dá aí uma noção. Então, a partir do verso 5, Filipenses capítulo 2, verso 5, a parte da humilhação, que vai até o verso 8, a partir do 9 aí já trata da exaltação, nós vamos encontrar assim, Filipenses capítulo 2, verso 5, 6, 7, 8. Acompanhe a leitura, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós vemos Paulo usando o exemplo da humilhação de Cristo para, inclusive, chamar a nossa atenção para que a gente também tenhamos o mesmo sentimento que o próprio Cristo teve. A segunda pessoa da Trindade, sendo o próprio Deus, com a mesma essência de Deus, não levou em consideração essa glória, esse poder, e disse, não, eu vou me encarnar, vou me tornar como um deles, vou cumprir com a lei, vou mostrar o caminho, vou ser o próprio caminho e vou, de um modo obediente, fazer aquilo que a lei exige para a minha própria justificação como sacerdote, como sumo sacerdote, e para deles também. Não que Cristo assim o precisasse fazer, mas ele cumprindo a lei mostra que como nosso segundo Adão, como aquele que nos representa, ele vence. O primeiro Adão falhou, mas Paulo vai dizer que o segundo Adão, apontando para Cristo, esse cumpriu rigorosamente aquilo que a lei exigia e, consequentemente, nos alcançou a redenção. Então, como que ele fez isso? Ele fez isso voluntariamente. Há uma expressão de Jesus, né, nos evangelhos, quando ele está falando da sua missão de cruz, que ele diz, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Né? Então há uma discussão, quem matou Jesus? Né? Aí o pessoal, foram os romanos, os judeus falam. Pilatos que declarou lá, e mesmo que ele lavou a mão, aquilo lá era só uma prática que era comum deles fazerem mesmo, não é no sentido de que ele lavou a mão, que ele falou, eu seja o que Deus quiser. Não, era uma prática romana. Aí os romanos vão falar, não, mas quem apresentou a denúncia e ficou gritando, crucifica, 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 foram os judeus. Aí fica essa discussão, quem matou Jesus? E quem matou Jesus fui eu, irmãos. Quem matou Jesus foi você. Porque o nosso pecado é que o conduziu à cruz. Agora, ele só fez isso de modo independente e voluntário, porque ele quis. E é por isso que então que ele diz que ninguém tira a sua vida dele. Ele mesmo a dá
voluntariamente. Então não foram os romanos, não foram os judeus. Foi parte desse plano de redenção, onde ele, como meu mediador, voluntariamente se entregou, mesmo sendo o próprio Deus, não julgou com usurpação ser como Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de um homem, se encarnando, né? E em obediência ao próprio Pai, mas obediência principalmente à própria lei, à exigência da lei, foi até o fim. Ele não desistiu, ele foi até o fim, a morte de cruz. Então ele cumpre através dessa postura voluntária de se entregar. E para ele morrer na cruz, irmãos, aí você tem todo o processo da encarnação e do ministério terreno dele. Não tinha como ele simplesmente se encarnar, aparecer aqui, me crucifica. Não, há todo aquele processo, né, de todo aquele período, que historicamente aí se diz 33 anos, né, do ministério de Cristo. Foi preciso, então, nascer, foi preciso esperar aí a maioridade dentro da cultura judaica para começar o seu ministério. Foi preciso fazer tudo isso. Tudo isso faz parte desse processo da humilhação voluntária do Senhor Jesus. Vamos lá para Gálatas, capítulo 4, verso 4. Volta aí um pouquinho. O que mais que Jesus fez? Além dele ter sido voluntário, ele se fez sujeito à lei. O verso 4 vai dizer assim, Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5 também. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, como que ele fez? Se sujeitando à lei. Havia uma lei, nós sabemos pelo apóstolo Paulo que a lei, ela não tem caráter salvífico, porque ninguém consegue guardar a lei. O objetivo principal da lei, qual que é mesmo? Você se lembra? Marca aqui Gálatas, vai lá para mim com Romanos. Capítulo 3, verso 19. Pra você entender qual que é o objetivo da lei. Romanos capítulo 3, verso 19 vai dizer assim. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz. Para quê? O que está escrito aí? Para que se cale toda a boca e todo o mundo seja o quê? Culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do quê? Pecado. Então qual que é o objetivo da lei? Mostrar que você é um pecador miserável, que não consegue guardar nem o primeiro mandamento. Você não consegue colocar Deus como prioridade na sua vida. Você ama tudo menos Deus, como o jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, não adulterarás, honrará teu pai e tua mãe, não dirá falso testemunho. Não, eu faço isso desde a minha juventude. Aí Jesus, então te falta uma coisa, meu amigo. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue. O que aconteceu com o dito jovem rico? Se entristece, porque ele era rico. Ele disse que cumpria a lei, mas na verdade não estava cumprindo nem a primeira, porque a primeira lei diz que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E ele estava amando mais o quê? Mais o dinheiro. Então veja, nós somos incapazes. Então o objetivo da lei é mostrar que nós somos pecadores. Através da lei é que eu entendo que eu sou pecador.
e que eu não consigo cumpri-la. Por isso o objetivo da lei é olhar para cada um de nós que tenta se apresentar com alguma coisa boa, fala, mas eu sou um cara bom, eu sou bonzinho. A lei fala assim, cala a boca. O objetivo da lei é para que se cale toda a boca. Ninguém tem moral para chegar, seja lá diante de quem quer que seja, e dizer assim, eu sou. Não. Você não é nada. Você é pecador miserável, nascido em condenação, e que se não fosse pela graça de Deus, você estaria na lama, no lamaçal do pecado como qualquer outro. O judeu fazia isso. Ele achava que porque ele era judeu já era o suprassumo de tudo, né? O fariseu em especial. O cara andava como se fosse tal. A lei, e Jesus mostra para eles, inclusive, que eles não estavam cumprindo absolutamente nada da lei. E como Paulo reforça, tinha o objetivo de calar a boca. Mostrar para todo mundo que somos todos pecadores. Verso 20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então o objetivo da lei é mostrar que você é pecador, que você não dá conta de ir para o céu. Tá? Lembra que você fala, ai pastor, mas eu já fiz tanta coisa boa, não vale nada. Não vale nada. Você pode ter quebrado lá o porquinho, lá, contado das moedinhas, tudo das boas obras que você fez na vida inteira. Não vale nada. Não dá para comprar absolutamente nada. E a lei está aqui para te dizer que você está condenado. Então, dito isso, voltando aqui para Gálatas, então nós vemos que Jesus, ele se coloca sujeito a essa lei, né? Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus não veio burlar a lei, ele veio cumpri-la. Por isso você vê vários detalhes no ministério terreno de Jesus. Então ele nasce, aí ao 8º dia ele é o quê? Circuncidado. Passa lá o período da purificação de 30 dias, o que acontece com ele? Ele é consagrado, é levado lá no templo, a quem lhe deu o nome dele de Jesus. Lembra disso? Aí ele vai cumprindo. Durante a sua infância, juntamente com seus pais terrenos, ele vai cumprir rigorosamente as exigências das festas cerimoniais. Inclusive, um desses momentos é registrado que aos 12 anos, que é a idade que o menino judeu tinha que professar sua fé, né? Mostrando conhecimento de todo o Pentateuco e decorando pelo menos o livro inteiro de Deuteronômio. Ele ia ao templo e ali, então, conversando com os mestres, né, ele então começa a indagar, começa a questionar. E os líderes da época ficam todos admirados de ver o adolescente Jesus, que era a própria palavra encarnada, né, mas dando um show lá para os caras. Então aí você tem aquele registro. Mas aí ele vai cumprindo rigorosamente cada detalhe que a lei exigia. Ok? Depois, não só na perspectiva da cerimonial, mas na perspectiva moral. E ele vai cumprindo isso. Então, como que ele fez para ser o meu Redentor? Ele se sujeita à lei. Mas não simplesmente se sujeita, como ele também cumpre a lei perfeitamente. Vamos lá ver esses dois textos, por favor. Mateus capítulo 3, verso 15. Verso 15.
aqui diante do batismo que João havia estabelecido, que é um batismo de remissão de pecados, de arrependimento. Você pode observar aí no verso 11, Mateus 3,11 diz, João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento. Então o foco do batismo de João Batista é de arrependimento, remissão de pecado, lavagem de pecado. Por isso era um batismo de imersão, de lavagem de pecado lá no Rio Jordão, para simbolizar que o seu pecado estava sendo lavado. Jesus tinha pecado? Não. A Bíblia diz que ele nunca pecou. Mas ele vai receber um batismo de remissão de pecado, um batismo de arrependimento. Aí João Batista, mesmo na limitação de João Batista, que era homem como nós, o próprio texto sagrado diz que ele não tinha diferença nenhuma, né? Como Elias também não. A ideia, inclusive, coloca que nós somos maiores que João Batista, porque nós estamos dentro do reino já. João Batista só veio dizer que o reino estava chegando. Esse homem chega para Jesus e fala assim, mas não está casando. O senhor é o Messias, é o próprio Deus encarnado, não tem pecado nenhum. O meu batismo é para remissão de pecado, é para lavar os pecados. Como que eu vou fazer isso? Você não tem pecado para lavar, ué? A discussão é essa. E aí Jesus responde no verso 15 para ele. Vamos ler aqui do 13 em diante, para você relembrar aí a história. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus, para o tempo que João Batista estava batizando lá no Jordão, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia. Veja, essa ideia de... Está ali, não tem porquê de eu aplicar esse batismo sobre você. Não tem pecado, meu amigo. Tentava ali dissuadi-lo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu que sou descendente de Adão, você não. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém fazer o quê? Cumprir toda a justiça. Esse é o argumento de Cristo. Eu estou aqui para cumprir toda a justiça, guardando a lei, guardando aquilo que Deus está instituindo, mesmo que seja uma situação nova, que era o batismo do arrependimento, mas ele veio para cumprir a justiça, ou seja, para te fazer justo, para me justificar. Então, como meu representante, da mesma forma que Adão era o meu representante e trouxe a condenação, porque ele desobedeceu, ele não cumpriu a lei, e a lei, no caso de Adão, era simples, irmãos. Qual que era a lei para Adão? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a lei. Era a única lei. O resto você pode fazer o que você quiser. A lei é essa. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que dela comer, você vai morrer. Tudo bem, essa é a lei. Era a única. O que o cara faz? A gente tem isso até hoje, né? Tudo que fala que é proibido, você vai no médico, o cara fala assim, você está com diabetes, não pode comer mais nada doce. Pelo amor de Deus, você só vê doce na frente agora. Não é assim? Aí as pessoas fazem a comida mais boa para você, tal, não sei o que, você olha e fala, eu queria um. Olha só, miserável. Estou falando que você ia ser pior que Adão. É assim, a gente, tudo que é proibido, a gente fica um comichão, dá um negócio, né? A única coisa que a gente não tem comichão é quando fala assim, é proibido pecar. Aí você fala, não, então, né? Dá mais ainda, né? Você fica mais com vontade. Parece que aí o negócio piora. Se é assim para comer, imagina para pecar. É a mesma coisa. Essa é a nossa luta, infelizmente. A lei, então, para Adão, era assim, não comer do fruto da árvore. Comeu. Aí, então, a lei revelada em Moisés mostra tudo aquilo que a gente faz de errado, fruto dessa consequência do pecado de Adão, para revelar, então, o nosso pecado e fazer a gente calar a boca. E aí Jesus veio para cumprir agora
o pacote completo. Enquanto Adão tinha que cumprir uma única e exclusiva lei, agora Jesus pegou as consequências todas. E ele cumpre. Ele se coloca no seu lugar e no meu lugar, para cumprir a justiça. E foi tão somente por isso que Jesus recebeu o batismo de João Batista. Então, somente por isso que Jesus, durante o seu ministério terreno, focado em Israel, cumpre rigorosamente todas as exigências da lei. Você vê, por exemplo, os evangelhos citando Jesus participando de todas as festas cerimoniais, inclusive daquelas que nem eram contadas como lei cerimonial, que é a festa do Hanukkah, por exemplo, a festa de inverno. Jesus vai lá, a festa das luzes. Jesus vai lá e participa. Ele cumpre cada exigência da lei, cada detalhe que nós deveríamos cumprir, que não damos conta, ele vai e cumpre. Ele faz isso de um modo perfeito. João capítulo 17 reforça um pouco mais, segundo aí a nossa confissão de fé, né? Nós estamos seguindo ainda o padrão lá da própria confissão de fé de Westminster, os textos inclusive usados por eles. Então, João 17, a oração de Jesus aqui, né? De consagração ou sacerdotal, ele diz assim, no verso 4, Jesus falando para o Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Ele faz rigorosamente tudo aquilo que ele tinha que fazer e que era necessário para a nossa redenção. Então, como que Jesus cumpre com o seu ofício redentor? Primeiro, sendo voluntário, se sujeitando à lei, e não apenas se sujeitando à lei, mas cumprindo-a perfeitamente. Por que a lei cerimonial foi suprimida? Não é que Jesus rejeitou a lei cerimonial. Não, Jesus cumpriu. Uma vez que ele cumpriu, aí então passa-se um novo momento. E em Cristo, então a lei cerimonial deixa de ser, porque ele assume agora a autoridade, inclusive como sacerdote, como sumo sacerdote. Então todo aquilo que pertencia à lei de Moisés e à lei cerimonial e à lei levítica cai. O que havia sido instituído antes da lei de Moisés, antes da lei cerimonial, antes da lei levítica, que estava debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Você não aguenta mais ouvir eu falar do tal Melquisedeque. Mas é o diferencial, irmãos. Tudo que foi instituído antes de Moisés, sob o sumo sacerdócio Melquisedeque, isso continua em vigor, porque Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, pastor, por que batiza criança? Porque o batismo substitui a circuncisão. Quem que instituiu a circuncisão? Deus. Quando? Lá em Abraão. Nos dias de quem? Abraão foi contemporâneo de quem? Melquisedeque. Olha que coisa linda. Inclusive, ele vai lá, né, para Jerusalém, chamava Salém naquele momento, onde Jesus, o próprio Melquisedeque, o teofania, ainda não encarnado definitivamente, ele era rei de Salém e era o que mais? Sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele era contemporâneo de Abraão. E ali, naquele momento, naquele período, institui a circuncisão. Então veja, mesmo que depois a lei de Moisés abraça a circuncisão como parte da lei cerimonial, a circuncisão foi estabelecida antes. Cai a lei cerimonial, mas o que foi estabelecido em Melquisedeque, ou durante o período do sacerdócio de Melquisedeque, isso continua. Só que agora não é mais a circuncisão, a mudança da nova aliança, ou no Novo Testamento, é o batismo. Antes aplicava só sobre os meninos, agora não há mais distinção entre homem e mulher, e o batismo é aplicado sobre todo mundo. Tudo bem? Então
Então isso é para você entender por que então o batismo continua, ou a circuncisão, que muda, que é o mesmo significado do batismo, muda só o sinal, continua. Se a lei cerimonial caiu e a circuncisão estava na lei cerimonial. A lei cerimonial, ela englobou a circuncisão que já estava em vigor. Por isso continua. Um outro exemplo, que aí o pessoal treme um pouco, né, quando se trata, mas é a questão dizimal, da fidelidade dizimal. Quando que o dízimo foi estabelecido? Vocês falam em língua, né? Abraão com Melquisedeque. Por isso que o autor aos Hebreus, reforçando que Jesus é o sumo sacerdote, vai dizer, inclusive, repetir várias vezes a questão da fidelidade dizimal. Então, mesmo que a lei cerimonial depois estabelece regras específicas para o dízimo, para as dízimas do fruto da terra, para os dízimos não sei do que, periri, pororó, e isso cai, você não precisa trazer lá a abóbora que você plantou lá, 10% da abóbora que você plantou. Você traz a abóbora aqui? A jabuticaba que você colheu? O cominho, o endro, como o judeu fazia? Não, você não traz. O que mais você plantou lá que eu não estou sabendo que você tem que trazer aí? Tomate, né, hein, Roberto? Manga. Não traz. Então, isso caiu da lei cerimonial. Mas a perspectiva da fidelidade dizimal havia sido estabelecida quando? Lá em Melquisedeque, durante o sacerdócio de Melquisedeque. Por isso que mesmo caindo a lei cerimonial e o sacerdócio levítico, o que foi estabelecido em Melquisedeque, continua hoje. Porque a gente está debaixo do sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, se você entender esse contexto, fica fácil você compreender por que ainda batiza, por que ainda tem dízimo, por que a Páscoa cai, mas a ceia continua. A ceia, irmãos, não foi estabelecida em Jesus, no ministério terreno de Jesus. Ele só repetiu um ato que quem fez primeiro? Melquisedeque. Porque quando Abraão foi lá adorar o Deus Altíssimo e entregar, inclusive, os dízimos para Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, qual que foram os elementos que o rei e o sacerdote Melquisedeque usou na adoração de Deus? Pão e vinho. Olha que coisa. Lá em Gênesis 14 você vai encontrar isso. Olha só. Então, apontando que aquilo que foi estabelecido nessa ordem sacerdotal continua em vigor agora. Tudo bem? Isso é só um parênteses para você entender. Então, Jesus cumpre rigorosamente a lei e mantém, obviamente, aquilo que já havia sido estabelecido no sacerdócio de Melquisedeque. O que mais que ele fez? Ele padece em sua alma. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26. E depois nós vamos seguir aqui, que além de padecer a sua alma, ele sofre os mais cruéis tormentos, porque era o que era esperado para aquele que nos substituísse, receber a ira de Deus. Tá? E ele padece. Mateus 26, verso 37, vai dizer assim, verso 37 e o verso 38. Aqui no Getsemane, né? Levando consigo a Pedro e a 2 dos filhos de Zebedeu, começou o quê? A entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Os homens são tão ruins que não conseguiram nem ficar com Jesus, dormiram, né? Nós não conseguimos nem apoiar. Nós somos pior do que
Nossa, fugiu os nomes aqui. Quem que é que estava lá com Moisés no monte? Segurando a mão de Moisés lá enquanto o povo estava guerreando? Não. Moisés, pelo amor de Deus. Moisés. Caleb e Josué. Não lembro agora, hein? Para não falhar. Mas você lembra da história? O povo guerreando, Moisés levantava a mão, começou a pesar a mão dele, cansar. Aí foram lá, seguraram. Né? Eu acho que era Arão e Caleb, acho que é, se não me engano. Aí estão lá, segurando. Sustentaram lá as mãos de Moisés o tempo da batalha inteira para Israel vencer. Tá? Aí você tem um paralelo com Jesus, guerreando por nós. E aí os caras que levou lá, que era para se angustiar com ele, o que eles fizeram? Dormiram. Porque a gente não tem como ajudar absolutamente em nada na nossa redenção, irmãos, infelizmente. Mas Jesus se angustia, isso fazia parte. Jesus não é um kamikaze, irmãos. Ele realmente sabia do peso da responsabilidade que ele estava fazendo. Ele era um louco, não era um maluco. Ele sabia. E por isso, como um ser 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem, a encarnação é isso, ele se entristece, ele se angustia. Arão e Ur. Então, obrigado. Então, Arão e Ur. Então, os caras sustentam Moisés. Agora, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu dormem. Os caras dormem. É assim. E aí você fala, mas Pedro é Pedro. Se fosse eu, estava babando ainda, né? Roncava ainda. Enquanto o outro angustiado, você roncava. E levanta bravo depois. Então, Jesus, de fato, irmãos, no cumprimento da nossa redenção, ele levou sobre si as nossas dores. Isso foi real por conta da encarnação. Ele padeceu, ele sofreu, ele se entristeceu, ele se angustiou. E depois a sequência do capítulo 26 diz que, além disso, ele sofreu fisicamente todos os tormentos, os mais cruéis tormentos. Quem assistiu aqui o filme A Paixão do Mel Gibson? Quem? Levanta só para ter uma ideia. Assistiu? Tá. Quem não assistiu? Nunca assistiu? Nunca assistiu? Tá. Aquilo lá não foi nada, viu? Se você assistiu e ficou, meu Deus, não foi nada. Foi muito pior. Foi muito pior. Isaías diz, irmãos, que ele ficou completamente desfigurado, ao ponto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. De tão feio que aconteceu. Então, Mel Gibson ele foi, mas ainda não chegou naquilo que era. Foi pior. Se você não assistiu, uma questão aí até de conhecimento de mundo, tal, não sei o quê, gosto de cinema, programe um dia para assistir. Né? Mas depois que você passou no cardiologista, que a pressão tá boa, aí você assiste. Porque o filme realmente, quando você assiste o filme na perspectiva de um filme, tudo bem. Mas quando você assiste o filme entendendo a angústia, os tormentos que o seu Salvador passou, aquele negócio perturba a gente demais. Mas eu quero dizer que mesmo que aquilo lá te perturbe, ainda não foi o que de fato foi. Foi pior. Tá? Ele recebe os mais cruéis tormentos. Capítulo 26, verso 50, nos é dito: Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? E nisso, aproximando eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Veja, Jesus chama Judas de amigo. Ele foi traído por uma pessoa íntima, próxima, que comia, bebia, dormia junto dele nos últimos 3 anos. Um cara que ele depositou confiança de colocá-lo como um administrador do colégio apostólico. Um cara que tinha a bolsa, era o tesoureiro.
Aí o cara vai lá e trai. Você já foi traído? Jesus também. O que mais? Versos 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Foi alvo de violência? Foi alvo de escárnio? Né? De bullying? De tudo. Verso 60, agora Mateus 27, verso 2. E amarrando, levaram e o entregaram ao governador. Isso porque ele apanhou a noite inteira lá com os guardas do templo, né? Pois verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, 27 e 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E a gente lê assim, açoitou, levou lá uma chibatadinha lá. E aí o filme de Mel Gibson é interessante, porque a pesquisa que ele fez relacionado aos métodos romanos de tortura é que ele traz para o filme. Então essa expressão, o açoitaram, Mel Gibson vai e faz uma pesquisa de como que era o tratamento dos prisioneiros na época dos romanos e como que era realizado os açoites romanos. E aí ele traz para o filme. Aí você fala assim, caramba, isso aí foi açoitar? É. Isso aí. Ao ponto de desfigurá-lo. Ok? O que mais? Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, levaram para ser crucificado. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, ele cumpriu no nosso lugar, padecendo, sofrendo, levando todo o tormento, todo o escárnio, todo o sofrimento que deveria ser aplicado sobre nós. Isaías diz, ele levou sobre si as nossas dores, ele se fez enfermar por nós. É o único que não tinha pecado e que consegue cumprir, satisfazer as exigências da lei e ainda padecer para pagar assim definitivamente pelos nossos pecados. Ninguém mais desse mundo é capaz de assim fazer. E aí o que mais que ele fez? Ele foi crucificado, nós lemos lá em Filipenses que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi sepultado, mas a Bíblia diz que ele não viu corrupção, ou seja, o seu corpo não entrou em decomposição. E aí ele ressuscitou dentre os mortos. E era preciso, irmãos, ele morrer, ser sepultado e ressuscitar. Porque aí completa toda a obra. Justamente 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que porque Jesus ressuscitou, nós temos a garantia que isso também vai acontecer com a gente. Fazia parte do plano a ressurreição de Jesus. Porque se ele tivesse permanecido morto, a morte teria vencido. Depois disso, o que mais?
Aí você fala, por que ele não ficou aqui? Se ele ressuscitou, por que ele não ficou aí? Né? Apocalipse, de um modo geral, vai nos apresentar isso, e Atos também, que a necessidade de Jesus ser assunto ao céu, ser elevado ao céu, foi justamente para tomar o trono, pegar o livro selado e ter autoridade para dar continuidade em todo o plano da redenção. Se Jesus não tivesse subido aos céus, o livro selado, ninguém, lembra lá que João fala? Que ele até chora, né? Diante da situação, porque falaram para ele, ó, tem um livro selado aí, meu amigo, e as coisas não vão acontecer se ninguém abrir o selo. Então por que não abre o selo? Mas não tem ninguém digno. Não se achou ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, para nem olhar para o livro. Aí João pega e chora. Lembra desse texto ou não? Abra lá. Apocalipse. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Esse livro, irmão, é o símbolo que aponta para todos os decretos de Deus até o último dia. E esse livro estava selado. Até então, todos os desígnios de Deus para o cumprimento até o último dia estava ali selado. Não estava em vigor ainda, porque estava selado. Jesus teve que subir aos céus, porque senão o processo não ia dar andamento. Tudo bem? Na nossa cabeça, imagina, se Jesus está aqui hoje, meu amigo, e está ressuscitado, e fisicamente ainda está aqui, facilitaria muito o trabalho da igreja, né? Você não ia precisar viver um testemunho de vida, você não ia precisar pregar o evangelho para ninguém, né? Afinal de contas, Jesus está aqui, ele está andando aí, né? E o povo está se convertendo, fazendo os milagres. Mas era necessário ele subir, porque senão o andamento dos decretos eternos de Deus não teria continuidade. Então, esse livro representa isso. Então, todo selado com 7 selos. Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí João registra, e eu fazia o quê? Chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. A ideia de João é a ideia de quando nós nos deparamos com a realidade do nosso pecado. Quando nós estudamos a realidade do homem natural, que todos nós nascemos em pecado, em condenação, e você olha para si e fala, eu sou um miserável pecador mesmo, não tem salvação para mim? Em mim? Não tem outra coisa senão falar, estou frito. Estou perdido. Não há solução para mim. Essa era a situação. João está olhando, e os decretos de Deus, e os propósitos de Deus? Não tem quem abra o livro. João falou, pronto. Estamos perdidos. Não tem mais solução. Acabou. Se não tem quem vai abrir o livro, ninguém pode nem olhar para o livro. Então como que todo o propósito de Deus vai ser cumprido? Não tem como. Por isso ele chora. E chora muito. Só que aí vem um ancião e fala assim, calma, menino. Olha aí. Todavia, verso 5, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí ele fala, puxa, vem o leão aí. Maravilha. Aí ele olha, verso 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um leão. Foi isso que ele viu?
Não, um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. Um cordeiro ensanguentado por todas as tormentas que ele recebeu, esse cordeiro. E aí, então, você precisa do conhecimento bíblico básico, quando o próprio João Batista e o próprio apóstolo Paulo chama Jesus de quê? Eis aí João Batista fala, quando vê Jesus vindo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando você vai lá para Coríntios, Paulo fala que Jesus é o Cordeiro Pascal. Então, quem que João estava vendo aqui? Jesus. O Jesus que foi morto, que ainda tinha as marcas em suas mãos e no seu lado. Um cordeiro como sendo sido morto. E aí ele vai dar as características desse cordeiro, né, que é aí dentro do simbolismo apocalíptico. Ele tinha 7 chifres. Cordeiro tem chifre, irmão? Não, não tem. Então o que é isso aqui? É um símbolo. 7, perfeição. Chifre, nós já vimos, já estudamos vários momentos, é poder. Tanto é que quando os hebreus, o povo de Israel, quis fazer um Deus para si, qual que foi a imagem que eles fizeram? Um touro, né? Um bezerrinho. Porque a ideia do touro era o animal mais poderoso no contexto do antigo. Tanto touro como leão. Mas geralmente toda adoração estava lá embutido o touro, por causa dos chifres, tá bom? Então, chifres, para nós hoje, no nosso dia, você fala chifre é pejorativo, né? Mas no contexto cultural da época, chifre era sinal de poder, de potência. Quanto mais chifre você tinha, mais poder você tinha, né? Ser chifrudo naquela época era algo maravilhoso, né? Hoje você fala assim, eu sou chifrudo, não tem nada de poder nisso. Mas na época era isso. Na visão da época era essa. Então falar que ele tem 7 chifres, está falando que ele tem o quê? Todo o poder. Ele é onipotente. Ele sobe ao céu porque ele é o próprio Deus, irmãos. Por isso que ele não fica aqui. Ele tinha que subir, porque se ele não subisse, não haveria outro para tomar o livro e desatar os selos. O negócio ia ficar emperrado. O processo não ia dar continuidade. Além de todo o poder, o que ele tem mais? Esse cordeiro ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. O cordeiro tem 7 olhos? Não, é mais um símbolo. 7, perfeição. Olhos, que vê tudo. Tem gente que tem, né? 7 olhos. Hã? Quer ver tudo, quer saber tudo? Que quer? Tem gente que é assim. Aqui a visão do cordeiro é o seguinte, ele vê tudo, ele conhece tudo. Além de onipotente, ele é onisciente. Só isso que o símbolo está dizendo. O que mais? Que são os 7 Espíritos de Deus. E quantos Espíritos de Deus existem? É só um, mas aqui fala, são 7 Espíritos de Deus enviados para onde? Toda a terra. A ideia é que esse cordeiro, além de todo o poder, 7 chifres, além de todo o conhecimento, 7 olhos, ele está presente em todos os lugares, 7 espíritos enviados por toda a terra. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Esse é o Senhor. Por isso que ele diz para nós que está conosco até a consumação do século, mesmo tendo sido elevado aos céus. Por quê? Porque ele é onipresente. Mesmo que nós não o vejamos fisicamente, a sua promessa diz que ele estaria conosco até a consumação do século. Mas ao mesmo tempo ele está no trono, reinando como Deus Todo-Poderoso. Então, tudo isso tinha que acontecer, irmãos. Se Jesus não sobe aos céus, a nossa redenção fica travada. É preciso. Então ele subiu ao céu para sentar à destra do Pai. E traz a promessa da sua volta. Ele voltará para julgar os homens
e também os anjos apóstatas, aqueles que deixaram o seu domicílio, o seu lar, e se rebelaram contra Deus. A obra redentiva de Jesus ainda está em curso. Só vai terminar no último dia, quando ele voltar, julgar e aplicar da sua justiça sobre todos. A primeira vinda de Jesus, disse: eu não vim julgar, mas eu vim salvar. Então, a primeira parte da obra redentiva dele foi cumprir com a lei, padecer no seu e no meu lugar, sofrer todas as injúrias, para quitar a nossa dívida. Só que na segunda vinda, ele volta com glória, como aquele que reina sobre tudo e todos. E aí ele vem para julgar. Primeira vinda dele, ele vem para salvar. Segunda vinda, para julgar. Por isso o juízo final. Tá? Na primeira vinda, ele diz que não vim aqui para julgar, eu vim para salvar. Mas depois todo o restante das Escrituras aponta para o fato que a segunda vinda dele, ele vem com glória, com júbilo, todo joelho se dobra, toda a língua confessa, todo mundo reconhece que ele é Deus, e ele vai fazer a divisão, né, dos salvos e dos não salvos. Brito das ovelhas. Lembra lá? Ele vai colocar a parte. E aí ele vai dizer para os seus: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino que estava preparado para vocês desde quando mesmo? Antes da fundação do mundo. E para os outros, apartai-vos. Ou, usando o termo de Mateus, eu nunca vos conheci. Nunca tive intimidade com vocês. Tudo bem? Então Jesus cumpre com todos os detalhes, minuciosamente, cada detalhezinho, cada pontinho, exatamente tudo que estava previsto e prescrito para que o Salvador fizesse. Quando você começa a estudar detalhes do ministério terreno de Jesus e confrontar com as profecias do Antigo Testamento, você vê detalhezinhos, irmão, você fala assim, não é possível, até isso. Detalhes minuciosos, pequenininhos. Questão da crucificação, né? Quando você olha para alguns salmos, em especial o Salmo 22, você vê detalhezinhos até de que a roupa dele seria repartida, que ele seria crucificado entre malfeitores, que ele teria sede, detalhes assim, que poderia passar desapercebido. Mas que ele cumpre rigorosamente. Então veja, para a gente finalizar hoje, a Bíblia mostra que nós, como descendentes de Adão, estávamos todos, sem exceção, perdidos. Não há salvação para nós, em nós mesmos. Só que Deus envia um Redentor, que cumpre rigorosamente, e que cumpre não só a nossa redenção, mas exerce os três ofícios necessários para comandar tudo. O ofício de rei, o ofício de sacerdote e o profeta. Ele fez, nós já estudamos isso. Então é possível agora a redenção em Jesus. E aí surge a questão, que é para a próxima aula, por quem Cristo cumpriu o seu ofício? Por quem? Porque o questionamento é, se Jesus pagou pela dívida de todo mundo, então o que tem que acontecer? Todo mundo tem que ser salvo. Só que a própria Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele fará o juízo e fará uma divisão entre salvos e não salvos. Ele vai pegar o troco. Eu paguei a dívida de todo mundo, mas alguns não vão receber essa quitação da dívida. Então, o que ele vai pegar o troco do que ele pagou? Deus vai pegar assim umas gotinhas de sangue e falar assim, devolve. Porque o pagamento foi em sangue. Tem como fazer? Não. Então,
Qual que é o grande questionamento? Ou Jesus falhou, porque se nem todo mundo vai ser salvo, ele pagou e os homens... E falhou, não deu conta. Ou Jesus, de fato, não pagou por todo mundo. Essa vai ser a tônica da nossa próxima aula, se Deus permitir. Por quem Cristo cumpriu o seu ofício. E aí, nós vamos já começar a nos preparar para o tema subsequente, que é sobre a salvação, sobre a soteriologia. Tá? Um tema importantíssimo. E, assim, essencial para você entender que, apesar de ser tão pecador como eu sou e como você é, nós somos alvos de um amor grandioso e de uma graça irresistível. E aí, irmãos, a ideia é que, entendendo isso, você ame o Senhor muito mais do que você ama. Você ama Jesus? Amo. Mas você ama pouco. Você não entendeu ainda o que ele fez para você. Porque se nós, de fato, compreendermos essas doutrinas básicas da redenção e por quem ele fez isso, nós não vamos nos exaltar. Ah, então eu sou alvo do amor de Deus e você não é. Não, não. Mas é no sentido de eu reconhecer o tamanho da obra que foi feita em meu lugar e por mim. E aí, irmãos, se eu entendo isso, não tem mais lugar na minha vida para nada a não ser glorificar o Deus que me salvou. E aí muda a minha perspectiva de fé, muda a minha perspectiva de vida cristã, muda a minha perspectiva de adoração, muda a minha perspectiva de relacionamento interpessoal, muda a minha postura em relação aos meus projetos, aos meus sonhos, aquilo que de fato importa. Então, não deixe, né, de seguir aqui, ou de acompanhar a sequência. Se Deus permitir, na semana que vem nós vamos tratar, então, por quem Cristo morreu. Tá bom? Sobre a obra de Cristo, aquilo que ele realizou no lugar, ou no nosso lugar. Alguma dúvida, irmãos? A questão dele, da sua humilhação, dele cumprir a lei, se sujeitar à lei, dele ser obediente até a morte de cruz, dele ter que passar pela morte, pela ressurreição e inclusive pela ascensão. Ficou claro? Pois não, dona Sabrina? Perdão, não te ouvi. Esvaziar da glória. Essa é uma expressão que Paulo usa lá nós lemos em Filipenses, que usa justamente a ideia de não ser simplesmente o alvo de toda a glória como Deus, mas de agora compartilhar ao mesmo tempo de uma natureza humana. E o que a natureza humana tem? Nós temos alguma glória? Não, a gente é uma casca de ovo. Se cair, quebra. Então ali a ideia é simplesmente mostrar que dentro dessa postura voluntária de Jesus, ele deixa de ser o alvo de toda a glória, porque toda a criação o glorifica como Criador. Nós sabemos que toda a obra foi criada em quem? Em Jesus. Então, mesmo que o homem miserável, pecador como é, não adore a Deus, toda a criação o adora. 24 horas por dia. Ele deixa essa posição de receber só glória para vir aqui, inclusive, ser cuspido pelos homens, ser escarnecido pelos homens, passar pelas dificuldades que a criação trouxe. Ele passa fome, ele passa frio, ele não tem lugar para dormir. Então veja, ele se coloca submisso às consequências que o pecado de Adão trouxe. O verdadeiro Deus precisava disso? Não. Então isso é esvaziar da sua glória. Ele não precisava passar por absolutamente nada, mas ele assim o fez. Continua sendo o alvo da glória? Sim, porque ele nunca deixou de ser Deus. Mas ao mesmo tempo agora ele experimenta
toda a afronta que uma criação caída traz pelo fato dele ser agora como um de nós, um homem encarnado. Então, esvaziar da glória não pode, em hipótese nenhuma, ser compreendido como se ele deixou de ter glória. Porque se ele deixou de ter glória, se for entendido dessa forma, você fala, ele deixou de ser Deus. E a Bíblia inteira diz que a encarnação de Cristo não deixa dele, ou não tira dele, a essência de ser um com o Pai. Então, durante a história da teologia e das doutrinas, teve muitos grupos que pegam, baseado nessa expressão, esvaziou da sua glória, de dizer que Jesus é simplesmente um homem. E que inclusive foi ungido, né, no batismo, quando o Espírito Santo desce sobre ele, para realizar uma obra puramente humana. A Bíblia inteira, todos os outros textos, diz que ele não deixa de ser quem ele é. Porque se ele deixou de ser Deus, então o sacrifício dele não valeu nada. Porque ele simplesmente considerou como homem, então é só um homem tentando salvar outros homens. A dívida é contra Deus, então só alguém igual a Deus para quitá-la. Então há uma discussão teológica que inclusive trata de que, usando até o contexto humano, de que a sua posição social exige alguém de igual posição social para te suprir verdadeiramente. Então, na questão da monarquia, um plebeu qualquer pode tratar o rei de igual para igual? Dentro de um contexto puramente humano? Pode? Não, não pode. Não pode nem entrar na presença do rei se o rei não deixar. Agora, se entra um outro rei, o que acontece? Aí eles se tratam como igual. Então, se um tem dívida com o outro, se trata como igual, conversa como igual. Tá. Então, o Redentor, ele precisava ser 100% Deus para tratar diretamente com Deus sobre a dívida, mas, ao mesmo tempo, ele tinha que ser 100% homem para aplicar esse benefício àqueles que lhe são iguais. Se Jesus viesse como simplesmente Deus pagar pelos nossos pecados, primeiro que ele faria isso com os pés nas costas, né? Só que não poderia aplicar porque não seria justo. Falando, mas quem fez a dívida? Não foram os homens? Então, quem tem que pagar isso? Os homens. Então, ele tem que se fazer homem para suprir a necessidade, a exigência da lei, mas, ao mesmo tempo, tem que continuar sendo Deus para que a sua oferta seja validada na esfera divina. Isso é conhecido, mas é incompreensível, né? Como a própria doutrina da Trindade, da Triunidade. Isso é um negócio que a gente não consegue explicar. A gente entende, conhece, mas não compreende. Agora, não posso, até por conta de todos os outros textos bíblicos, deixar, usar essa expressão esvaziou da sua glória como uma expressão definitiva de que ele deixou de ser Deus. Porque se assim foi, então nós criamos um problema maior. Mas tão simplesmente o fato de que agora ele não é só o alvo de toda adoração, de toda a criação, mas ele também abre mão de receber toda a glória para ser alvo durante o seu ministério terreno de um modo especial, e até hoje, né? Até hoje as pessoas perseguem a ele, falam mal dele, escarnecem dele, né? E aí então ele não tem mais toda a glória com a perspectiva simplesmente divina, mas uma vez encarnado, ele passa então a se esvaziar de receber dessa glória. E não da glória como essência, porque essa glória como essência ele permanece porque ele continua sendo Deus. Né? Tem uma prova disso, né? Talvez para identificar de modo mais claro, usando um personagem bíblico, é Paulo, a perseguição de Paulo. Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos, encarcerando, matando. Ele estava lá diante da morte de Estevão, né? Só que quando Jesus se revela a Paulo,
Jesus chega para ele e fala assim: você está me perseguindo quem? Porque me... Eu vejo. Por que você não está me glorificando? Você não exalta. Aí Paulo, mas quem que é que eu tô? Quem que é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, mesmo hoje, dentro desse contexto de igreja, você vê que ele não recebe toda a glória. Ele abriu mão disso. Ele ainda continua sendo perseguido. Quando se persegue a igreja, na verdade, está se perseguindo quem? O próprio Cristo. Só no último dia é que isso é estabelecido de um modo definitivo. O processo de exaltação do Cristo encarnado só termina no último dia. Aí quando todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ou seja, todo mundo lhe dará de novo a glória. Então aí ele encheu plenamente de glória. Aí nunca, não significa que ele deixou de ter glória. Ele não foi mais alvo dessa glória. Ele não se fazer homem, ele perde essa ideia de que ele não é digno agora de toda a glória e os homens, infelizmente, não dão. Só vão conferir a glória devida a ele definitivamente plena, na plenitude da glória dele, no último dia. Tá? Então, é uma expressão perigosa, que provavelmente você vai encontrar alguns teólogos defendendo a ideia de que Jesus, no esvaziar da sua glória, ele abriu mão de alguns atributos divinos. Isso é perigoso. Porque se Jesus abriu mão de algum atributo divino, ele deixou de ser 100% Deus. Se ele abriu mão de 0,01% de qualquer atributo, já não é mais a mesma essência de Deus. Consequentemente, não é Deus. E aí você tem um problemão teológico. Mas muita gente, durante a história, defendeu essa ideia, que Jesus deixou de ser Deus, em parte. É incrível que eles conseguem fazer isso, né? Vamos pensar num absoluto aqui, só para... Isso aqui é Deus. Tudo bem? Aí, eu venho... Opa! Ou o óculos, então. Fica velho não, tá? E não ri não, que você vai ficar pior. Dentro da totalidade do ser divino, Jesus, que era 100% Deus, ele perdeu uma parte, por menor que seja essa parte, já deixou de ser. Não é a mesma coisa. Então, esvaziar a glória não pode ser interpretado nunca como o fato de Jesus ter deixado, ou ter abnegado, abriu mão de algum percentual, por mínimo que seja, de qualquer atributo divino. Porque se ele fez isso, então ele deixou de ser Deus. Eu não posso interpretar esvaziou da sua glória como uma diminuição na essência divina de Cristo. Mesmo porque isso já seria mais do que suficiente para que a obra dele não tivesse valor. E é nesse sentido que ele sempre reforça que ele e o Pai são um, e é nesse sentido, inclusive, que Paulo diz que Deus estava se reconciliando conosco em Cristo. Então, o próprio Deus estava em Cristo e Cristo estava em Deus porque são um só. Se Jesus tira qualquer ou diminui qualquer atributo, não são mais um, são distintos. E deuses distintos, o que aí cria mais um problema, porque aí você vai já para o politeísmo. Então, são expressões que você tem que interpretá-las dentro do contexto da teologia bíblica geral. Porque se for talvez para etimologia, mas esvaziou no grego significa deixar de ter alguma coisa. Se você for só para a etimologia da palavra, você cria um problemão. Apesar do tempo, aí só para finalizar, essa questão, né, de usar o original e só a perspectiva gramatical como definitiva para
para as doutrinas, e na verdade a gente defende uma interpretação não só gramatical, mas gramatical, histórica, cultural, né? Que é a metodologia exegética que a gente usa. Você pega o exemplo de Jesus ressuscitado, lá em João 21, quando ele vai conversar com Pedro. E aí, então, Pedro tinha negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. E aí Jesus, depois ressuscitado, chama Pedro no canto lá e fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, eu te amo. Aí segunda vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu te amo. Aí terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí diz o texto que Pedro ficou entristecido porque ele perguntou pela terceira vez, tu me amas? E Pedro fala, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Aí vamos pegar isso gramaticalmente. No português, você tem a ideia da palavra amor como sendo uma coisa só. Né? Então, exemplo, você ama o seu cônjuge? Amo. Você ama pizza? Amo. Você ama ouvir música? Amo. Ou seja, você usa a palavra amor para qualquer situação. Né? Não é assim? Você ama uma pessoa, você ama uma coisa, você ama uma sensação, você usa. No grego, você tem 3 palavras distintas para amor. Ágape, filos e eros. O eros não aparece nas escrituras, mas aí você tem o ágape e o filo. Aí, quando você vai usar só a questão etimológica, você vai falar, ágape é o amor pleno, o amor perfeito, o amor inteiro. O filo ou filéu, né, é o amor fraternal, o amor de amigo. Assim que os gregos usavam. Ótimo. E aí, então, você vai lá para João 21, você vai pegar o original, você vai ver lá Jesus falando assim para Pedro, Pedro, tu me amas, e a palavra lá é ágapas, que vem de ágape. Aí Pedro fala, eu te amo, e a palavra lá é filo, de filéu. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Ágapas. Pedro responde, filo. Terceira vez, Jesus fala, Pedro, tu me amas? Usando filo. Aí Pedro fala, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, usando filo. Se eu for usar a perspectiva gramatical simplesmente, eu vou dizer que Jesus exigia de Pedro um amor ágape, e Pedro oferecia um amor filo. E que Deus mudou o padrão dele, porque viu que Pedro não ia dar conta. Deus vai mudar o padrão dele, porque ele sabe que eu não vou dar conta? Isso é uma heresia muito grande. Porque Deus, tem muito pregador bom que fala isso, né? Não, porque Deus diz, ágape, ele filhos, ágape, filhos. Aí, Deus vai mudar o padrão de amor dele exigido? Pô, já que você não dá conta de me amar como eu quero, então você me ama de qualquer jeito. Não muda. Dentro da perspectiva, mesmo porque quando Jesus falou isso com Pedro, Jesus falou em que idioma com Pedro? Hebraico, aramaico, sei lá um dos dois. Mas foi grego? Não. Só que o registro do episódio foi feito em grego. Aí você usa toda a questão gramatical grega. Se a minha interpretação de um texto ficar pautada simplesmente na questão gramatical, eu vou criar um erro aqui. Eu vou falar que Deus mudou o padrão de amor dele. Só que a Bíblia inteira diz que Deus é imutável. O padrão dele não muda. Então João usa tanto o ágape, ou no caso lá, ágapas, tu me amas, ou o filo, como sinônimos. Deus não mudou o padrão dele. Só que se eu fosse estudar só a perspectiva gramatical, eu seria induzido a pensar que Deus mudou o padrão dele. Mas João, como um bom judeu e não grego, ele usa o grego simplesmente usando ágape e filéu como sinônimos. Pronto.
Porque o amor de Deus não é diminuído, não é mudado, e a exigência do padrão de Deus também não é. O amor que Deus exige de você é um amor acima de todas as coisas. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu coração. Lembra disso? Aí Deus agora fala, não, faz o seguinte, gente, já que vocês não estão dando conta, me ama só de coração, não precisa ser de entendimento, não precisa ser de força. Deus vai mudar esse padrão? Não, não vai. O padrão de Deus é imutável. Então, o perigo, muitas vezes, de você pegar uma expressão do grego, perdão, né, gramaticalmente, e fundamentar uma doutrina só sobre essa expressão. Como é o fato lá, esvaziou a sua glória. Então, não, mas esvaziar no grego significa de perder alguma coisa. Tá, meu amigo. Mas o contexto de toda a Bíblia diz que Jesus não deixou de ser Deus em nenhum ponto. Então eu vou levar o lado bíblico, o lado contextual, o lado histórico, linguístico, uma série de detalhes para então interpretar corretamente a expressão. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa se fundamenta no termo batismo. Batismo no grego é imersão. Só que o próprio Senhor Jesus, no registro tal, diz que o pessoal estava lavando a mão e ele usa essa expressão, os caras estavam lavando a mão como se fosse batismo. Porque quando Jesus falou, meu amigo, ele falou em hebraico, ele falou em aramaico. Depois foi registrado. Eu não posso pegar a expressão gramatical desassociada do contexto, da história, da tradição judaica, da cultura, dos primeiros destinatários. Porque se eu fizer isso, eu vou pegar simplesmente a expressão gramatical e vou definir uma doutrina e muito provavelmente essa doutrina vai estar errada. É o caso que aconteceu com deixou ou esvaziou da sua glória, deixou a sua glória. Significa que ele deixou de ser Deus. Nunca pode ser interpretado dessa maneira. Tudo bem?